Opa, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu já queria te alertar a não pular, não sair daqui, porque o que a gente vai falar hoje é muito importante e é um assunto relacionado a um debate muito contemporâneo, né, digamos assim, que envolve o bilionário, o Elon Musk, o homem mais rico da Terra, pelo menos segundo a Forbes. Tem outros homens mais ricos do que ele, com certeza, mas segundo a Forbes, ele é o homem mais rico nesse momento e com certeza, talvez, mas só talvez, o mais ambicioso. Elon Musk, ele se tornou alvo, né, de uma série de críticas, sobretudo da esquerda brasileira, e de enormes elogios, inclusive de uma moção de louvor. A proposta foi um deputado na Câmara dos Deputados, que me parece, inclusive, que foi aprovada devido às suas falas, às suas duras críticas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes. Muita gente está a favor do Elon Musk, muita gente está contra, mas eu vou abordar esse assunto aqui de forma inclusive até rápida, porque eu não quero nem me envolver muito nesse assunto. É uma questão política que não envolve a igreja evangélica brasileira, como a gente costuma sempre abordar assuntos que são ligados à igreja. Mas por que eu vou falar um pouco sobre esse caso? Porque eu perguntei sobre Elon Musk a Caio Fábio. Nós entrevistamos o Caio Fábio aqui tem um tempo já, a entrevista está aí no nosso canal, você pode ver na íntegra, a hora que você quiser. Mas durante toda a entrevista, durante um trecho da entrevista, eu perguntei o que ele achava do Elon Musk, o cara que está na capa desse livro aqui. Esse livro, ele não é um livro biográfico, não é uma biografia, né, sobre o Elon Musk, mas foi escrito por um jornalista, Ashley Vance, uma coisa assim, e fala muito de quem é o Elon Musk, né, um pouco das ambições dele, inclusive sobre uma profecia, e é sobre essa profecia que eu quero me ater rapidamente daqui a pouquinho, mas agora eu quero te convidar a ver junto comigo o trecho da entrevista onde eu pergunto para o Caio Fábio, até chego a mostrar esse livro para ele, né, e pergunto o que ele acha, e a resposta do Caio, não sei se vai te agradar. Será que vai? Bora ver? E tem um indivíduo que eu tô acompanhando muito ele, e eu confesso que eu tô até preocupado. Esse rapaz aqui, você deve conhecer. O Elon Musk. É. Rapaz, eu não paro de me surpreender com esse cara. Depois de todas as empresas que ele lançou, agora a gente descobre que o ChatGPT, que é essa inteligência artificial, também é dele. E aí eu te pergunto, eu não vou te perguntar o que você acha dele, porque certamente deve achá-lo um cara muito inteligente. Mas eu te pergunto o seguinte, Caio, você acha que o Elon Musk, de alguma forma, ele apresenta algum risco, algum perigo para a humanidade? Com tanto dinheiro que ele tem, com essas ideias megalomaníacas? Eu acho que na geração atual ele é o pior inimigo que a humanidade poderia ter. É o Elon Musk. É o pior inimigo, não governamental, não estatal. É o pior inimigo avulso que a humanidade poderia ter, é ele. Porque, para além da genialidade, ele esconde as coisas dele atrás de algumas supostas profecias de bem. Ele é capaz de, por exemplo, fazer um vídeo que eu cheguei a postar e que deu mais de 1,5 milhão de visualizações só no meu ambiente. Ele dizendo, não digam, jamais digam que eu não avisei. E é um vídeo que ele dá uma entrevista sobre inteligência artificial. E diz, isso é pior do que a bomba atômica, do que a arma nuclear. Será a inteligência artificial no nível que a gente pode alcançar. E aí ele diz isso, todo mundo pensa que ele está preocupado com o desenvolvimento dessas coisas, mas é tudo mentira. Porque ele fala isso. Não, ele fala isso de um lado para poder fazer isso de outro lado. Então ele conquista adesões, um monte de intelectuais dizem, não, esse cara não é tão perigoso assim. Alguns governantes dizem, não, quem sabe ele é só riquíssimo, um dos homens mais ricos da Terra, até há pouco tempo era o mais rico da Terra, agora é um chinês que passou na frente dele, né? Não, é um indiano, se não me engano. Enfim, mas ele tem um poder extraordinário.
e vem adquirindo cada vez mais o controle da informação. Enquanto ele estava lá com o SpaceX, com o carro elétrico, Tesla, está ganhando grana aqui no horizonte da Terra. Ou, no máximo, turismo para a Lua. Mas quando o cara chegou e falou, não, eu quero botar uma comunidade de no mínimo 1 milhão de pessoas morando na Lua. Aí ele já começa a estabelecer o status de presidente universal dos que vão morar em Marte, vendo a Terra de telescópio, e o circo pega fogo aqui embaixo. Aí ele vai e compra o Twitter, que é a plataforma dos políticos e comunicadores, sobretudo, onde estão algumas das informações mais importantes circulando nas mídias sociais planetárias. E aí pega o ChatGPT e, para aperfeiçoá-lo, vai ficar uma inteligência. Você já usou o ChatGPT? Todo dia. É impressionante. Bom, por incrível que pareça, muita gente discorda do que disse o Caio Fábio em relação ao Elon Musk. A verdade é que, sinceramente, aí é só a minha opinião, não há como discordar dele. O Musk tem se mostrado cada vez mais megalomaníaco, né? Inclusive, ele se apoia, o Caio falou rapidamente, mas não se estendeu nisso, ele se apoia numa profecia, ou uma suposta profecia, de um livro, até notei aqui, um livro que foi escrito em 1953, chamado Projeto de Marte, um conto técnico. Pesquisem depois sobre isso, Projeto de Marte, um conto técnico, esse é o nome do livro, que foi escrito em 1953, e nesse livro ele previa que um líder chamado Elon, ele comandaria Marte, ele seria o líder em Marte. E curiosamente, muito tempo depois, né, mais de meio século depois, o Elon Musk agora já consegue juntar recursos através da SpaceX, e o projeto que ele sempre teve, sempre ambicionou de povoar Marte, de levar uma galera para povoar Marte, com aquela tese de que o planeta Terra vai acabar, de que o planeta Terra está se destruindo, ou está sendo destruído. Pensa-se em ter não só uma forma de usar energias renováveis e manter o nosso planeta vivo, mas pensa-se em ter um plano B. E nesse plano B seria em Marte, né? Levar uma galera para povoar o planeta. E aí, como disse o próprio Caio Fábio, né, ele seria o líder do planeta, ele não seria só o presidente de um país, que ele seria o líder, líder de todo um planeta, né, interplanetário. É isso que ele quer, é isso que ele planeja, e é nessa profecia, nessa previsão, foi predita aí por um escritor, quando escreveu seu livro em 1953, que ele também se apoia, que ele apoia esses seus pensamentos. Bom, dito isso, eu vou comentar só um pouco, brevemente, o que eu penso em relação ao Elon Musk vir para comentar questões políticas aqui no Brasil. E muita gente pode até achar que eu vou me posicionar contra ou a favor do Musk por conta de qualquer posicionamento político que eu tenha. Mas o fato é que eu não acredito, não concordo, eu como cidadão brasileiro, não concordo que um empresário, ou que quem quer que seja, se envolva em questões políticas locais, em questões nossas, questões domésticas nossas aqui. A menos que, e aí não é que eu não concorde, vou explicar como que isso deveria ser feito. Cara, existem meios para que isso seja feito. Se você chega em um país, vamos lá, Venezuela, por exemplo, e você enxerga na Venezuela qualquer problema de ordem jurídica, de ordem política, de ordem social, existem mecanismos naquele país que você deve seguir para fazer uma denúncia formal, entende? E aí depois que você segue o trâmite legal, depois disso, aí você tem argumento para, sabe, levar para o mundo, para polemizar, para fazer o que você quiser, em tese. Agora, a pergunta é, o Elon Musk tem feito diversos ataques ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Ele protocolou alguma coisa? Você sabe se algum advogado que faça parte do X, no antigo Twitter, do escritório aqui no Brasil, protocolaram alguma denúncia contra um ministro ou contra o próprio STF? Não tem. Ele repete uma retórica que nunca foi comprovada de que há fraude nas eleições,
né, diz que houve interferência do judiciário nas eleições brasileiras em 2020, em 2018 e agora em 2022, que é uma retórica falida, com base apenas em, sabe, achismos. É impressionante como o ex-presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 e assim que foi eleito disse que houve fraude nas eleições em 2018. Depois ele disputou a eleição e perdeu em 2022, manteve o discurso de que houve fraude, e isso de novo agora está sendo trazido à tona, agora com mais força, né? E tanto é que estão ovacionando. Teve um evento em Copacabana que ovacionaram o Elon Musk, como se ele fosse o salvador da pátria. E aí eu vou fechar o comentário falando, cara, e a igreja está envolvida nisso de novo, né? Você tem pastor Silas Malafaia, uma penca de outros pastores que são líderes interessantes, importantes no Brasil, sem contar a maior parte dos que estão ali são evangélicos, que vão apoiar discursos, muitas vezes sem qualquer fundamento jurídico, acusações graves que não têm qualquer finalidade a não ser tumultuar e causar uma instabilidade no país, instabilidade que só favorece um lado político, né? Estão de novo servindo como massa de manobra, e é sobre isso que eu tenho falado aqui nesse canal há muito tempo já, e sou duramente criticado sempre que falo isso. A igreja não deveria se envolver nisso para não servir de massa de manobra, e é o que está acontecendo agora. A menos que tivesse provas, se tivesse qualquer prova de que houve fraude nas eleições, provas, não seria eu que publicaria aqui apenas, não seria a Globo que publicaria apenas. O próprio presidente da nação, Jair Messias Bolsonaro, quando foi, teria exposto isso, como ele já tentou fazer várias vezes e nunca conseguiu. E aí eu pergunto para vocês, se Bolsonaro, que foi presidente do país, em 4 anos não conseguiu provar, presidente, não conseguiu provar que houve fraude na eleição de 2018, como é que eu poderia ter mais acesso do que ele? Como é que qualquer outra pessoa achar que há fraude é natural? Achar que há, não é nem crime achar que há fraude. Agora, afirmar que há fraude nas eleições e agora utilizar uma situação como essa, você trazer, sabe, trazer para um debate, né, um empresário de fora do país para tentar influenciar localmente e aumentar ainda mais essa polaridade política, isso, e ainda tem nesse caldeirão todo evangélicos, como disse, servindo de massa de manobra para causar volume e barulho, é um absurdo, é triste, é lamentável que mais uma vez a igreja evangélica brasileira, vou sempre repetir isso, continue sendo utilizado como massa de manobra. E repito também, é óbvio que não são todas as denominações, não são todos os pastores, não são todos os evangélicos, mas uma parte importante tem se prestado a esse desserviço à nação. Não é interessante imaginar que evangélicos estão se prestando a um desserviço à nação, acreditando que estão fazendo um excelente trabalho. E agora ovacionam esse camarada, Elon Musk, o cara mais rico do mundo. Cara, sinceramente, quando eu comprei esse livro aqui há 4, 5 anos atrás, 4 anos atrás, li ele já quase 2 vezes, aprendi muito sobre Elon Musk, porque eu queria muito conhecer, sabe, as ideias dele, nunca fui contra e ainda hoje não sou, formando pelo contrário, é um grande empreendedor, um excelente visionário. Qualquer pessoa que busca empreender certamente tem muito a aprender com a forma como ele lida com as suas empresas, como que às vezes você tem uma única empresa e você não consegue gerenciar 5, 6 funcionários. Esse cara tem diversas empresas e são empresas gigantes, são empresas que movimentam a economia global, que mexem, que movimentam com tudo, seja na área de energia, na área de foguetes, aeroespacial, sabe? Ele tem na área de neurociência, ele tem e automóveis, no caso da Tesla também, a Neuralink, internet também, a Starlink. Cara, imagina você gerenciar tudo isso. Aí você fala, não, mas é óbvio que não é ele que gerencia. Claro que não é ele quem está lá fazendo, mas ele é o dono, então ele tem que saber onde vai investir o dinheiro, como que está saindo o projeto, se vai dar certo, se não vai, o que precisa mudar, o que não precisa. Então ele é genial. Isso é indiscutível, e essa atuação dele no Brasil, esse movimento todo, nesse envolvimento em polemizar, acredite, isso faz parte de algum plano maior dele, alguma estratégia dele para o resultado que ele espera.
Não é porque ele ama o Brasil, não é porque ele ama a direita brasileira, não é porque ele é amiguinho do Bolsonaro. Não, nada a ver com isso. É porque isso faz parte de uma estratégia dele e no fim, isso vai trazer para ele, primeiro, mais dinheiro, sendo indiscutível, e mais poder. Dinheiro e poder. É isso que ele busca num planeta inteiro. Não se trata de uma nação. Ele não é, inclusive, americano, como se imagina, né? Ele é sul-africano. Se você for ler esse livro, você vai conhecer um pouco mais. Leiam, eu até sugiro que leiam. O pai dele fez uma fortuna na Zâmbia, né? Lá na África, explorando pedras preciosas. Enfim, ele cresceu nessa área, nesse ramo, né? De vendo como que o pai lidava com pedras preciosas, com metais preciosos que eram extraídos de minas. Lá na Zâmbia, prosperou e aí criou sua própria fortuna. Mas nada do que ele está fazendo aqui é por amor à nação, é por patriotismo. Não é isso, não se trata disso. Se trata de dinheiro e de poder. Acerta o Caio quando fala sobre isso e erra os evangélicos que seguem essa bobagem achando que estão defendendo um patriota. Um patriota. Se o Elon Musk tivesse qualquer interesse em ajudar o Brasil sobre qualquer perspectiva de crime político, de censura, o que quer que ele ache que tenha, o que ele diga que tenha, ele o faria seguindo os meios legais, os caminhos legais. E há esses caminhos. Acredite, a gente ouve direto na internet, em TikTok, em Kawaii, em vídeos curtos, em Reels do Instagram, a gente vê pessoas completamente desinformadas dizendo que no Brasil não tem lei, que as leis do Brasil não servem para absolutamente nada, que quem manda no Brasil é um ditador, mas não é bem assim. E a verdade é que no Brasil nós temos uma Constituição forte e importante que tem levado, né, o Brasil a chegar onde está e a gente não enxerga o que é o Brasil porque existe uma polarização muito forte que nos faz não enxergar isso, não enxergar a beleza da nossa Constituição, por exemplo, e como que funciona o nosso sistema de justiça nesse país. Quando a gente para, né, e tira a camisa da polaridade política, a gente consegue enxergar algumas outras coisas. Então, eu sugiro que façam até esse exercício. É difícil fazer isso, é difícil deixar de ser direita e deixar de ser esquerda para ser só um cidadão e olhar as coisas como de fato são. Mas o fato é esse. Se o Elon Musk tivesse interessado em salvar o Brasil, em ajudar o Brasil de alguma forma, ele faria seguindo os meios legais. Por que ele não faz isso na Índia? Por que ele não faz isso na China? Sabe? Por que ele não chega nesses países e faz o que quer? Porque, infelizmente, o Brasil está vivendo uma fase de muita fraqueza. Uma fase em que estamos discutindo muito, brigando muito internamente. Congresso brigando com o Judiciário brigando com o Congresso. Não estou aqui dizendo que o Judiciário está tudo tranquilo, porque não está. É óbvio que não está. Mas quando você tem essa guerra interna, aí os caras que vêm de fora querem se aproveitar. Por isso que as mídias, né, do Brasil, por exemplo, as empresas americanas que têm rede social aqui no Brasil, os caras querem fazer o que quer. O Instagram do Fuxico Gospel ficou fora do ar por mais de 3 meses após uma decisão que determinava que o Instagram tinha a obrigação de colocar o perfil de volta. Isso deveria ser cumprido no dia seguinte, falando do Fuxico. Agora imagina quantos outros casos tem por aí de pessoas que estão sendo vítimas de alguma coisa nas redes sociais e o Instagram, o Facebook simplesmente não atende à justiça. Sabe, o juiz determina multa e os caras estão nem aí, porque vem pra cá e faz o que quer. Esse é o problema. Acham que aqui é um laboratório. Vamos no Brasil porque lá eles estão brigando. Então, como eles estão brigando, vamos para lá que o que a gente fizer vale. E não deveria ser dessa forma. E o Elon Musk está se aproveitando disso. Vem para cá, causa mais polêmica, mais barulho. E ao invés de fato estar querendo ajudar, como muita gente está pensando, na verdade o Elon Musk está muito mais atrapalhando a situação, colocando pimenta na situação, né? Colocando lenha na fogueira. E a situação institucional do Brasil só vai piorando, né? Só vai ficando ainda mais confusa e um barulho muito grande, não dá para se ouvir nada. Daqui a pouco você não sabe quem é o bom, quem é o ruim, quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Fica aquela confusão toda. Elon Musk está contribuindo para isso e, repito, não é porque gosta do Brasil, é porque vai ganhar com isso mais dinheiro e mais poder. É o que a gente vai ver nos próximos dias. Você pode escrever. Acertou, repito, o Caio Fábio nas suas palavras. É o que a gente está vendo aqui. Se você discorda de mim, se você concorda, comenta nos comentários, diz o que você pensa de tudo isso. Pode discordar, fica à vontade. Deixa o like se puder.
e se inscreve nesse canal. Sempre que eu posso, eu estou parando um pouquinho para fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, sobretudo no meio evangélico.